amigo, olá minha amiga, é uma imensa satisfação, eu, Oséias, aqui expositor do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, e também juntamente com os nossos irmãos do grupo Espírita Frei Anselmo, na divulgação dos livros e obras de André Luiz, e também de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição maravilhosa do livro Religião dos Espíritos, Então, no capítulo Sofrimento e Eutanásia, mais um ponto de reflexão, onde o nosso querido Emmanuel nos traz para refletir sobre as reuniões públicas feitas no Centro Espírita, onde o Chico Xavier traziam as comunicações, onde ele fazia as suas psicografias, trazidas de Emmanuel, Então, é uma satisfação imensa em fazer parte desse trabalho, e gostaria primeiramente de agradecer ao nosso amigo Kleber, que é o mentor desse grupo de estudos, trazendo mais conhecimentos, não só para quem assiste, mas também para o expositor aqui, que também se encontra, para fazer o quê? Para estudar. Simplesmente estudar aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que é maravilhoso, para que nós possamos o quê? Cada vez mais acender o nosso caminho, colocar aquele farol à nossa frente, para que nós possamos iluminar o nosso caminho e aqueles que vêm atrás, ou os que vêm atrás também iluminar o nosso caminho através das trocas de ideias, porque o Espiritismo é isso, é as trocas de ideias, o conhecimento de cada um sendo colocado no nosso dia a dia, trazendo para nós a consciência, que é uma coisa muito importante para que nós possamos crescer e evoluir, subir ali naquele famoso degrau, nosso degrauzinho de espiritismo, ou seja, de evolução, que é a palavra mais correta, Nós evoluirmos, nós subirmos mais um degrau e quem sabe termos encarnações mais felizes, Porque como todos nós sabemos, e a doutrina sempre nos traz esse ensinamento, que nós estamos num planeta de provas e expiações. E o planeta de provas e expiações, como o nome já diz, é para que nós possamos sermos provados, trazermos as nossas dívidas, e a fatura do cartão de crédito, O cartão de crédito manda a fatura e você vai lá pagar. Então nós estamos aqui com a nossa fatura e nós estamos dentro dela fazendo o nosso melhor. E quanto mais nós fizermos, mais nós divulgamos o bem, praticamos o bem, nós vamos quitando essa fatura tão grande que nós temos aí das diversas encarnações que trouxemos. Como diz os nossos amigos da espiritualidade, essa é uma das nossas, talvez, a nossa maior e melhor reencarnação, porque é onde realmente nós vamos percebendo que os últimos serão os primeiros. Por quê? Os últimos serão os primeiros, porque os últimos já vão recebendo, todas as instruções, que já foram colocadas pelo Cristo, por Moisés, pelo Cristo e assim por diante, As lições vêm para nós e nós estudamos, e nós não fazemos muitas vezes se não quisermos, correto? Porque se nós adquirimos a consciência e o conhecimento, em cima do conhecimento a gente pode trabalhar a consciência, e trabalhando a consciência a gente colocar essa consciência no nosso dia a dia, E o que seria essa consciência? É o nosso tratamento, É a prática da caridade, é o nosso comportamento perante a sociedade, perante os nossos amigos de trabalho. Então, novamente agradecendo aí os nossos queridos irmãos do grupo espírita Frei Anselmo, Então, vamos iniciando com a nossa prece de hoje. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado e querido, por essa bendita oportunidade que temos de estudar,
de estudar para tentarmos sermos pessoas melhores. E assim, Jesus, vamos incorporando esse espírito de aprendizado, espírito de educação, de professorado, ao mesmo tempo que nós aprendemos e somos professores, né? Nós trocamos todas essas nossas experiências com os nossos irmãos e possamos ser felizes. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando com a leitura da lição que é Sofrimento e Eutanásia, né? Da reunião pública de 3/4/1959, que está vinculada também, né, à questão, porque esse livro ele vincula, além da lição do dia, né, da reunião do dia, com uma questão do Livro dos Espíritos. E neste caso aqui a questão 499, que nos diz assim: o suicídio não é sempre voluntário? Então nós vamos estudando aqui primeiramente, e depois nós vamos voltar na questão aqui 944 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa ter essa resposta, né? Ah, não, essa é a questão 499, porque ela se divide em duas, 499A e 444 e 444A. Olha os números aí atrapalhando a cabeça da gente, né? Vamos à leitura? Vamos lá, gente? Que tal um chazinho, né? Porque hoje está bem frio aqui neste dia, né? Então o chazinho acompanha para dar aquele calorzinho na garganta para a gente poder ler melhor. Vamos um chazinho? Vamos lá. Sofrimento e eutanásia. Quando te encontrares diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue, além de grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naquele que a agonia emudece, a pretexto de consolação e amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deleitar o último adeus, apenas reportam avisos e advertências para que o erro seja sustentado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para o diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diversos. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim que se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe
o veneno da morte suave, porquanto provavelmente conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando a bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior. Lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à sua própria sublimação. É um texto um pouco difícil, né? Mas que dá para a gente entender plenamente do que Emmanuel está falando. Ele está falando das nossas situações, né, aqui na Terra, ou seja, que nós recebemos um corpo e muitas vezes esse corpo pode estar mutilado, esse corpo pode ser uma oficina de várias coisas, né, de bênção, né, de flagelos, de cárceres, de várias coisas, porque esse corpo nos é dado como uma forma de nós pagarmos as nossas, o quê? As nossas dívidas, como falei lá atrás, né? Nós estamos encarnados e o que acontece? Nós temos a nossa encarnação e nós utilizamos do livre-arbítrio para que nós possamos o quê? Bem dizer, para que nós possamos, né, nos melhorar. E nós temos que também ter um cuidado especial com o corpo, porque ele é o nosso, o quê? É a nossa ferramenta ou instrumento que vamos ter para superar as dificuldades. Mas aí vem o quê? Muitas vezes as doenças. A doença vem em nós mesmos ou no outro, né? Então que nós estamos aqui, e quando ele fala assim, né? O sofrimento, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e para nós mesmos e vemos aquele sofrimento, aquela dor, muitas vezes esse é o remédio que a espiritualidade, e muitas vezes através do nosso livre-arbítrio, nós encontramos para quê? Para que nós possamos nos melhorar. Muitas vezes nós falamos, meu Deus, que Deus injusto é esse que me deixou cair numa doença dessa, ou, né, uma doença grave como o câncer e outras tantas doenças, né? Por que muitas vezes nós ou as pessoas entram nessa doença? Porque Deus não é injusto com a gente, né? Quando nós vemos o atributo divino e nós pensamos nele, Deus é infinitamente bom e justo. Então, como eu sempre coloco, né, nas nossas palestras, nas nossas conversas, Deus jamais deixará que um ato injusto aconteça na sua vida, ou na minha vida, nas nossas vidas, entenderam? Porque o que acontece? Deus, ele é perfeito. Então esses flagelos em que somos tomados, né, são lições. E aí o que acontece com Emmanuel? Ele vem nos alertar. Ninguém tem direito do quê? Do suicídio. Ou muitas vezes de pôr um ponto final. Né? Sempre é perguntado isso, né? Quando nós vemos uma pessoa doente, muitas vezes, e talvez até um médico venha perguntar a você o que você acharia de se desligar dos aparelhos, né? Ou se você tomar tal atitude a pessoa vai morrer mais rápido. Nós não temos esse direito. Porque Deus nos deu a vida. Mesmo que nós estejamos lá piedosos, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. É por isso que se fala da eutanásia.
nem a de ninguém, nem a nossa própria vida. Porque como Deus se manifesta em nós? Vocês já pararam para pensar? Como que ele demonstra esse amor por nós, né? Que ele mostra que nós somos os filhos queridos, que ele tem um cuidado todo especial. Tem gente que fala assim, ah, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém. Jamais. Então ele demonstra tudo isso que eu falei para vocês através de uma palavrinha simples, amor. Pelo amor que ele tem por nós, que somos filhos queridos. Então ele nos dá aquilo que ele tem de mais primoroso. O que é mais primoroso que Deus dá pra gente? É a vida. A vida é o presente mais primoroso dos primorosos que existe. Que é você existir. Que é você poder ter a sua ferramenta para a sua evolução. E a justiça dele é tão maravilhosa, né? Que nós nascemos simples e ignorantes, como Kardec nos coloca. Com ascendência a espírito feliz, espírito perfeito como o de Jesus. Não perfeito como Deus, né? Porque a perfeição divina ninguém chegará, nenhum ser. Porque quando nós falamos da perfeição divina, nós temos que entender que ninguém chega a esse ponto, né? Sedes perfeito assim como meu Pai o é. Então, isso daí é só uma forma de Jesus nos mostrar, né, que nós temos e podemos chegar a uma perfeição relativa. Porque a perfeição divina, a perfeição de Deus, só Ele tem, né? Porque se Deus criasse uma criatura que chegasse a uma perfeição maior do que a dele, então ele não seria Deus, né? Então, quando você tem um criador que cria uma obra que vai superá-lo, então, aí fica um pouco complicado, né? Aí não seria um criador, ele não seria Deus, né? Então, todas essas coisas nós temos que pensar, essas lições maravilhosas que são colocadas, né? Do sofrimento, da eutanásia. O sofrimento, nós vemos muitas pessoas sofrendo, hoje mesmo as questões econômicas, pessoas sofrendo porque não tem um trabalho, porque não tem o que comer, sofrendo porque a sua família está debaixo de uma ponte, né? Então nós temos diversos sofrimentos que nós, dentro daquela questão de fora da caridade e não a salvação, nós podemos até amenizar do nosso irmão. Mas aquilo que o nosso irmão tem que passar, nós não podemos tirar deles, né? Então, por exemplo, quando você passa por uma situação difícil, nossas orações são justamente para aproximar os bons espíritos, para que eles possam nos ajudar a superar. Eles não vão nos livrar, eles vão nos ajudar a superar. Isso é fato, né? E nós, dentro da doutrina espírita, nós estudamos muito isso. Então, aqui relacionando a questão 944 diz o seguinte: o homem tem direito de dispor de sua vida? Aí está lá. Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então aquela pessoa que se suicida, né, nossos irmãos que muitas vezes acomete essa situação, né, nós temos que orar muito por eles. Porque é uma transgressão gravíssima. Né? Porque ele tirou aquele presente, como coloquei anteriormente, o presente mais importante que Deus pode te dar, que é a sua vida, né? Na questão 944A diz assim: o suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz, né? Ele é voluntário, mas a pessoa que comete o suicídio, na realidade, muitas vezes ele está inconsciente, né? Ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele nem entende realmente qual a importância da sua vida. Por mais sofrimentos que nós tenhamos, nós temos que tocar nossa vida sempre em frente, tentando superar sempre, né? Por muitas situações de desilusões, né? Descrédito, perda de
de entes queridos ou situações que te levam ao desespero, né? O desespero, a gente não pode jamais pensar, né, na questão do suicídio. Nós temos que pensar sempre que o barco vai em frente, que nós vamos superar. E mais ainda, a gente ter fé, acreditar que existe um Cristo maravilhoso, que é o nosso irmão maior, que vai estar nos ajudando, nos levando no colo, né, como dizem alguns, né, que quando nós passamos por situações difíceis é que Deus está mais próximo da gente. Ele nunca esteve tão próximo da gente quanto a gente imagina. Aí é aquele momento em que você vai fazer a sua prece, que você vai chegar mais próximo dele, aumentar a sua fé, acreditar. Mas tudo isso depende também do quê? De nós mesmos. Como falei, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então é sempre a procura de estarmos melhor, de fazermos o nosso melhor, de estarmos praticando bem, né? Sempre procurando a melhor forma possível de estar ajudando as pessoas em todos os momentos, né? Não importa o que ela fez para você, né? Sempre tá lá, pagai o mal com o bem, né? Então o que acontece? Então olha quantos vínculos nós temos, né? Muitas vezes nós temos assuntos que parece que estão desconexos, mas na realidade, quando nós vamos perceber, eles estão totalmente conectados com tudo que nós estamos falando. É o fora da caridade nossa salvação, né? Então, por exemplo, quando Paulo de Tarso nos fala sobre a caridade, né, eu gosto muito de falar sobre isso também, ele nos fala, né, e que nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos praticar toda a caridade material, mas se a gente não tiver essa caridade, que a verdadeira caridade é a caridade moral. O que é a caridade moral? É a gente ouvir as pessoas, é a gente dar o nosso melhor conselho, nosso ouvido para algumas pessoas que necessitam. E assim nós estaremos muitas vezes ajudando essa pessoa que está desesperada a ponto de fazer uma tragédia na sua vida, muitas vezes liberar isso de dentro dela, tirar essa energia ruim, né, com uma boa conversa, com um bom bate-papo, com muita oração, né, muita prece. E aí nós ensinamos que a verdadeira caridade moral é essa, né? É de ouvir o outro, é saber se calar quando algumas pessoas, achando que são melhores do que nós, falam algumas coisas para nós, né? Muitas vezes essa pessoa ela se sente melhor do que nós porque tem uma posição social melhor ou ocupa um cargo melhor. É a gente entender que tudo isso faz parte e não levar aquilo que a pessoa muitas vezes fala para nós para o lado negativo. Porque quando nós levamos as coisas para o lado negativo, muitas vezes isso vai machucar nós mesmos e muitas vezes nós caímos até nessas situações aqui, né? Entender que uma doença que vem é um livramento ou o pagamento de uma parcela daquilo que nós devemos. Na realidade, né, como diz aquele ditado popular, não há males que venham para bem, não é? Não é uma verdade? Então, por exemplo, tudo que é mal e acontece na nossa vida é para o nosso bem. Isso pode ter certeza. Eu até brinco com as pessoas, né? Você toma um chá de boldo, né? E o que acontece? Ele é péssimo, horrível, mas te dá um alívio estomacal. Então, muitas vezes, o chá de boldo vem, nós tomamos na nossa vida e depois nós vamos sentir que aquilo foi verdadeiro alívio para nós, né? E muitas situações difíceis nos vêm justamente como um livramento, né? Então, amigão, então, amigona, tá aí a nossa colocação do dia de hoje, né? Do sofrimento e eutanásia. Vamos pensar, nós estamos realmente no Setembro Amarelo, que vem a calhar muito com esses ensinamentos, que falam muito sobre o suicídio, né?
para a gente prestar atenção nas pessoas que estão comentando, que estão falando sobre isso e tentar ajudar de alguma forma, né? Como falei, muitas vezes com a prece, muitas vezes com o teu ouvido, com a tua boca, deixar a pessoa falar, desabafar, dar aquele abraço carinhoso nela, acolher de todas as formas amorosamente para que ela possa superar essa situação. Um grande beijo, que Jesus esteja conosco mais uma vez. E você que está aí no Instagram, no Facebook, vamos compartilhar essas palavras, porque aquele que compartilha o bem, com certeza, dentro de algum tempo estará colhendo o bem. O nosso grande abraço aos nossos amigos do Grupo Espírita Frei Anselmo, ao Kleber, a todos os outros, aos nossos amigos que assistem essas palavras, né? Que possam, né, de alguma forma, aproveitá-las e colocar em sua vida. Um grande abraço para vocês e até a próxima lição. Beijo no coração. Até logo. Até mais, gente. Beijo. Vai um chazinho aí. Beijo.